Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Aproveitando que estamos nessa posição, vamos abrir a Bíblia. Convido os irmãos para lermos dois textos. O primeiro deles está em Gênesis, capítulo 35. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ali no capítulo 35. Louvado seja Deus. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Podemos estar juntos adorando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Continue glorificando a Deus. O Senhor tem falado. E claro, se encerrássemos o culto neste momento, já estaremos respondidos por Deus, satisfeitos. Mas com certeza Deus tem ainda algo a mais para as nossas vidas. Quem encontrou Gênesis 35, diga amém. Leiamos até o versículo 7, que diz o texto sagrado. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantai-vos, ou levantemo-nos e subamos a Betel. Faremos ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. 6. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém? Salmo 128, para complementarmos, por gentileza, um pouco à frente. Vamos lá para o meio da Bíblia. Salmo número 128, conhecido como Salmo da Família. Glória a Jesus. Salmo 128, que fala do temor de Deus e a felicidade no lar. Você encontrou, pode dizer amém? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Amém? Se assente, adorando o nome de Jesus. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus aqui neste lugar? Amém. Glória a Deus. Já ouvimos, como foi dito, louvores, já ouvimos ministração de louvor, ouvimos uma palavra e com certeza o Senhor vai continuar falando conosco. Glória a Jesus. Meus amados, o primeiro texto lido foi o texto de Gênesis capítulo 35, aonde eu e você sabemos que se trata da história do povo de Deus em formação, a nação de Israel. Todos nós sabemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não tem filhos preferidos, mas Deus no início, como ele mesmo formou o estado, formou nações, e ele agora escolhe um homem para que das entranhas deste homem viesse uma promessa, e dessa promessa a formação de um povo, de uma nação exclusiva para influenciar as demais nações. Deus faz tudo correto, e no entendimento divino, o Senhor trabalha desta forma. E nós percebemos que os primeiros capítulos aqui de Gênesis, especialmente a partir do capítulo 12, Deus trabalha na formação deste povo. E o momento histórico que este povo está passando é um momento um pouco difícil, pois Jacó estava ali com seus filhos, 12 filhos, mais Diná, a filha moça, e ele estava tendo muito trabalho.
basta nós recorrermos ao contexto imediato, que vai nos dizer que eles passaram por aquela situação ali com aqueles moradores de Siquém, onde o príncipe de Siquém abusou da filha de Diná, e aí nós sabemos que Simeão e Levi se levantam no terceiro dia em que toda aquela gente de Siquém estavam circuncidados, e eles fazem ali uma chacina, né? Matam toda aquela gente, acontece todo um processo muito difícil. Coração de um pai, coração de Jacó está dolorido. Quem não é o pai aqui, que com certeza já não sentiu as dores do filho, com certeza, por melhor que o filho seja, ele sempre traz alguma dor de cabeça, em um momento ou outro, nós sentimos a responsabilidade de pai. Né? Nós sabemos que quando o filho está na barriga da mãe, fica aquele cuidado, aquela apreensão. Será que vai nascer perfeito? Será que vai dar tudo certo no parto? Né? Aí quando ele nasce, tem os primeiros cuidados do recém-nascido. E os anos vão passando e cada fase tem os seus cuidados peculiares. Todos aqueles que são pais, o que são filhos, sabem disso. O coração do pai e da mãe, ele sempre pulsa mais forte e ele sofre pelo filho. A bem da verdade, o momento que Jacó estava passando aqui era um momento difícil, pois ele estava tendo que contornar uma situação. Jacó estava um tanto sem rumo, mas diante desta família, que Jacó era o patriarca, pairava uma promessa de Deus. A promessa de Deus é que essa nação fosse um povo exclusivo, como nós falamos, um povo com uma missão especial. Esta família não seria mais uma família, mas seria a família. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor havia escolhido esse povo para ser povo santo, nação sacerdotal. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Este povo também seria o povo escolhido para receber os oráculos divinos, ou seja, a lei divina, a vontade divina, a prescrição do Altíssimo viria para este povo. E este povo seriam aqueles que apresentariam os oráculos de Deus, as revelações da palavra do Senhor para a humanidade. Mais do que isso, essa nação teria, é claro, futuramente ali a construção do templo, a edificação do templo do Senhor. E todos os povos viriam a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Esta era apenas aqui uma ideia da missão, do privilégio que tinha esta família. Portanto, Jacó olhava para baixo e podia estar desnorteado, mas Deus do trono estava dizendo: esta família está no meu controle, está na minha direção, porque eu tenho um projeto que é maior do que a visão humana para esta família. No Novo Testamento nós sabemos que cada crente em específico recebe a unção de Deus, pois a habitação do Espírito Santo é sobre ele. Logo, meus irmãos, não há nenhum crente mais ou menos, não há nenhum crente na linguagem do adolescente fuleira, mas todo salvo na pessoa bendita de Jesus. Ele é ungido de Deus e há promessas da palavra do Senhor sobre a vida dele. E deixe eu nessa noite dizer algo para você. Quem sabe você pode dizer: olha, mas eu nunca recebi uma profecia mencionada através de um dom espiritual. Eu quero lhe dizer que a maior das profecias, a Bíblia Sagrada, a autoridade da revelação divina na terra, nessa dispensação, ele está dizendo: esta palavra contém para você e para a tua casa promessas, e se você obedecer, você está debaixo da promessa. E a promessa do Senhor, ela não envelhece. Você pode olhar no espelho e pode ver que às vezes você vai envelhecendo, isso é normal, não se assuste. Isso é natural. Você pode olhar e ver que as coisas estão mudando, mas deixa eu lhe dizer, as promessas de Deus não têm data de validade. Se Deus promete na sua palavra e você se colocar debaixo da palavra em obediência, estas boas promessas vão te alcançar. Você não vai correr atrás delas, mas elas vão diante de ti e vão te alcançar, e a tua casa será abençoada. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, e o Senhor, neste momento de desorientação de Jacó e a sua casa, ele mesmo intervém. E ele fala a Jacó e diz: olha, Jacó, vai lá para Betel. Lembra que antes, quando tu passou por Betel, tu teve aquele sonho, viu a minha teofania, a minha manifestação. E agora, eu quero que você, naquele mesmo lugar, onde eu se revelei a você, eu quero que ali você vá e habite. Dali, queridos, eles iriam apenas para Eufrata, e de Eufrata aconteceria o episódio de José, e depois de alguns anos, então, eles iriam para o Egito, para que nós entendamos historicamente. E nós vamos perceber que o texto sagrado agora diz que eles subiram. Mas Deus, que
fez uma aliança com Jacó. Ele disse: olha, Jacó, há alguns requisitos. O texto deixa claro essa ideia. Não basta você se levantar, tomar a sua casa e ir. Mas há algumas condições que eu, o Senhor, coloco para você. E eu quero aqui trazer como tema esta mensagem, onde eu quero ser sucinto, que fala sobre subamos a Betel. Subamos a Betel. Queridos, para nós se aproximarmos de Deus, nós precisamos subir a Betel. É um sentido espiritual. Todo aquele que quer se aproximar de Deus deve se aproximar ou deve ir a Betel. E aqui nós entendemos que para subir a Betel, versículo 2, primeiro é necessário, segundo a orientação de Deus, lançar fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Você percebe que Deus fala para ele. Se Deus fala, porque havia. E quando você observa que Jacó toma a orientação divina, e agora ele mesmo pessoalmente se reporta à sua casa, e ele fala aos seus, e a Bíblia nos diz, o texto lido, que eles mesmos tomaram os deuses estrangeiros e deram a Jacó, e Jacó vai lá esconder. Jacó vai enterrar esses deuses estrangeiros. Queridos, nos dias atuais alguém vai pensar: olha, mas os crentes eles não possuem deuses estranhos, né? Queridos, no sentido espiritual, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, ou coloco acima de Deus, ele acaba se tornando um Deus na minha vida. Isso aqui é tremendo, porque quando nós vamos ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que até mesmo a impureza sexual, se eu coloco ela no lugar de Deus, ela se torna um ídolo na minha vida. Ou seja, se eu não consigo conter os meus desejos, o que acontece? Ele acaba sendo um ídolo na minha vida. Meus irmãos, muitas famílias sofrem porque às vezes o pai ou a mãe, o responsável da casa, ele tem ali algo que está no lugar de Deus, ele coloca algo que está acima, ou no lugar que era para ter a primazia. Mas nesta noite Deus tem falado, e até o mais desorientado que chegou aqui pode ouvir. Deus tem falado em atitude. O Senhor tem falado ao teu coração e tem dito: é necessário você tomar uma posição diante de Deus. Deus tem promessa, é bem verdade, e as promessas de Deus, eu sinto pelo Espírito Santo, elas não são pequenas e nem poucas para você e a sua casa, mas há um critério que Deus não abre mão. Deus está dizendo que ele precisa ser o primeiro, ele precisa ter a primazia, ele precisa ser especial na tua vida. E isso, meu irmão, não é apenas na teoria, não é apenas na tua forma de se vestir, não é apenas na tua forma de falar, mas é especialmente na forma de você se conduzir, na forma de você dirigir a tua casa. Deus precisa ser glorificado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome de Deus. Meu irmão, será que o meu agir, o seu agir tem dito assim? Deus é o mais importante, o Senhor tem a primazia, o Senhor é Deus na minha vida. Para nós se encontrarmos com o Senhor, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus falou isso para Jacó, e isso também fala ao nosso coração. E aí, um segundo critério, ainda no versículo 2, na parte B, ele diz assim: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Querido, para nós subirmos a Betel, nós devemos nos purificar. Ou seja, a Bíblia fala que a purificação é pela água, ou seja, pela palavra de Deus, a ação do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos lava, nos santifica nesse aspecto. E nós sabemos que se nós queremos subir a Betel, todos nós temos que nos purificar. Querido, falar de purificação não produz purificação, mas viver a palavra de Deus produz purificação na nossa vida. Glória a Deus. Não adianta nós dizermos que é importante se santificar, que é importante isso ou aquilo ou aquele outro. Nós precisamos, para subir a Betel, para se aproximar de Deus, é tomar uma posição de santificação. É dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu estou tomando uma posição. Eu e a minha casa vamos nos separar para o Senhor. Nós queremos ser separados para o uso do Senhor, para o uso das coisas sagradas, para o uso dos objetivos sagrados. Oh, glória a Deus. E entenda uma coisa: Deus não unge método, estratégia ou tecnologia. Deus até se utiliza disso, mas Deus, como já foi dito nessa noite, Ele unge pessoas. Deus quer usar você, Deus quer usar o teu filho, Deus quer usar o teu neto, Deus quer usar a tua casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meu irmão,
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. É necessário nos purificar. É necessário mudar a vestimenta. Claro, nós temos um padrão na Assembleia de Deus. Mas todos nós sabemos que o padrão da Bíblia é decência, né? E, obviamente, que nós vamos falar que o padrão bíblico é decência. Mas tem gente que, em nome de um chamado equilíbrio, passa pela decência faz muito tempo. E ele nem sabe o que é decência, né? O que acontece? Por aqui, né? A pessoa vai para a praia, né? Usa trajes de banho, né? Na frente da família, na frente de todos, e ainda divulga às vezes. Eu não quero dizer aqui que eu estou te censurando. Você faz o que você quiser com a tua família. Mas eu estou dizendo para você que se você quer ir para Betel, você quer se encontrar com Deus, essa é uma atitude que Deus não aprova. Porque sensualidade na Bíblia é pecado. Ah, mas eu não tenho sensualidade. Mas você está causando em alguém. Ah, mas não é a minha intenção. Mas, infelizmente, é a ideia que está se falando. Se nós lemos as obras da carne lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a seguir nós vamos entender que a lascívia, ela é uma obra da carne. E quando eu me visto num sentido sensual, e eu provoco, eu sou um objeto de desejo sensual. Tá? Por mais que eu não tenha essa intenção, mas se eu estou me vestindo dessa forma, aí você pode dizer assim, ah, mas a minha vida é dirigida por Deus. Se realmente a tua vida e a minha vida é dirigida pelo Senhor, então a nossa consciência, ela vai ser sensível à voz do Espírito Santo. E se realmente é Deus, Ele não vai contra a palavra dele, meu filho. Ele vai tocar no teu coração e vai fazer você mudar essa veste. Então eu não estou pregando aqui, meu irmão, um costume humano. Eu estou falando da palavra de Deus. E todo aquele que tem amor à palavra, que conhece a palavra de Deus, sabe do que nós estamos pregando. Deus está nessa noite dando uma apertadinha aqui, dizendo eu te amo, mas eu quero que você tome uma posição. Você e a tua casa, aleluia, se adequa à minha palavra. Não é eu que vou me adequar a você, Deus está dizendo, é você que tem que se adequar à minha palavra. Urima yanarabandúria. Aleluia, oh glória a Deus. Meu irmão, o mais importante, todos nós sabemos, é a mudança interior. Não adianta, obviamente, a pessoa ter ali um aspecto, uma vestimenta exterior. Ela está num padrão, e às vezes até exageradamente num padrão. Mas o seu interior, o seu coração, o seu caráter. Mas eu entendo aqui também, meu irmão, que é um conjunto de coisas. Não adianta também a pessoa dizer, eu amo Deus, eu adoro Deus. Mas por fora, tá que nem diz alguém aí, tá igual a Anitta lá da... não sei, da novela ou do filme, não sei, né? Quer cantar igual a Lauriette, mas se veste igual a Anitta. Aí não funciona, né? Aí Deus não aprova. Aí a glória de Deus não vem. Aí a promessa de Deus não acontece. Mas Deus fala porque Deus ama. Deus fala porque Deus quer cumprir promessa. Deus fala porque Deus é fiel. Deus fala porque Deus te ama. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqui também é dito que para que nós subamos a Betel, versículo 3, nós precisamos se levantar. Deus disse no versículo 1, Jacó, levanta-te. E no versículo 3, o próprio Jacó toma uma decisão e diz assim, levantemo-nos e subamos a Betel. Meu irmão, Deus não está mandando descer. É claro que nós devemos descer na oração, descer na humildade, obviamente. Mas aqui nós devemos subir na presença de Deus. Para subir na presença de Deus tem que descer na oração. Oh, meus irmãos, nós entendemos aqui que, como já foi dito lá em Atos 3, foi dito para aquele homem, levanta e anda. Meu irmão, há aquilo que Deus faz, mas há aquilo que nós temos que fazer. Há aquilo que Deus faz, Deus fala, Deus capacita, Deus opera o milagre. Mas há aquilo que eu e você temos que fazer. Às vezes nós temos que dizer assim, olha, eu vou em nome de Jesus me levantar, eu vou mudar esse comportamento, eu vou mudar essa atitude, eu vou mudar a minha forma de ser. Oh, meus irmãos, Jacó é prova disso. Houve um momento na sua história, um divisor de águas, onde ele disse, chega desta vida, oh, de enganador, eu vou me encontrar com Deus, eu vou lutar com Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se é a tua situação nessa noite, mas Deus está dizendo, não se conforme, é a noite de divisão de águas, é a noite que eu escolhi para que você tome uma decisão. Te levanta, muda de atitude. Deus ama quem tem atitude. Você pode, querido, não ter muita coisa. Você pode chegar aqui e dizer, olha, até hoje não tem nada.
Mas se você tiver atitude, coragem para tomar uma posição, Deus vai dizer: eu vou honrar a tua posição. Deus está esperando uma atitude tua, igreja. Deus está esperando uma atitude minha. Há coisas que eu entendo que Deus não vai fazer por mim. É coisas que eu entendo que Deus jamais vai fazer por você. Deus espera que você tome esta posição. E você espera o dia que alguém chegar com a mão na minha cabeça e dizer que eu devo fazer, eu vou tomar essa ação. Não faça isso, irmão. O que está revelado na Bíblia não precisa Deus falar. Já falou aqui. A vontade dele está revelada na Escritura. Se Deus está falando aqui pela Bíblia, e se Deus fala através da palavra de Deus, através da palavra dele, da Escritura Sagrada, não precisa esperar Deus falar em profecia, em qualquer outro veículo ou dom espiritual, meu irmão. A maior autoridade é a Bíblia Sagrada. Entenda essa verdade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se levante, suba a Betel. Glória a Deus, para ter este encontro com Deus. Mas o versículo 7 fala do quarto passo para quem quer se aproximar de Deus. Ele diz assim: edificou ali um altar ao lugar chamado El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Que coisa linda! Claro que no Novo Testamento o altar é o meu coração. Nós sabemos que eu como pessoa, você como pessoa, é o templo do Espírito Santo. Todos nós sabemos dessa verdade. Mas é bem verdade, meu irmão, de que há lugares especiais. Se eu não tenho reverência aqui na igreja, se a minha casa também não é um lugar de reverência, não é uma congregação onde o Senhor é adorado, a palavra dele é reverenciada, alguma coisa está errado. O meu altar, ele está desacertado, ele precisa de uma correção divina. E o Deus que ama é o Deus que corrige. O pai que não ama o filho, deixa o filho sem limite, deixa o filho de qualquer jeito. Mas o pai que ama, o pai do céu é esse modelo perfeito. Ele te ama e às vezes ele te reorienta e diz assim: meu filho, está saindo um pouquinho da rota, eu vou te conduzir novamente para a rota. Eu vou falar neste domingo, porque eu te amo, eu tenho promessas. Eu não fiz nem comecei ainda a realizar, a operar aquilo que eu prometi. E outras vezes ele diz assim: olha, tu não sabe nem da metade ainda daquilo que eu vou fazer, porque eu sou Deus de coisas grandes. Eu sou Deus que surpreende você, a tua casa, os seus, com boas promessas. Levante a tua mão assim, em nome de Jesus, receba a promessa de Deus essa noite. Você, a tua casa, você pode ter chegado aqui, quem sabe desanimado, mas Deus está dizendo: a promessa não tem validade. Oh glória! Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele fala aqui sobre o altar. Meu irmão, nós precisamos ter altar na presença de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, para que a nossa casa seja abençoada. É por isso que nós lemos Salmo 128, ele traz um modelo do que acontece com alguém que tem uma família na presença de Deus. Perceba que Jacó teve temor do Senhor. O Salmo 128 fala daquele que tem temor do Senhor. Aleluia. E com isso ele recebe felicidade no seu lar. A boa vida familiar, diz o Salmo 128, é uma recompensa por nós seguirmos a Deus. Está difícil? A situação, quem sabe, ficou difícil? Comece a reverenciar mais a Deus, a se aproximar mais de Deus. Vá para Betel. Você vai ver que a tua família vai começar a prosperar mais, vai começar a andar melhor, as coisas vão se encaixar. Mas o que está faltando, querido, você buscar mais a Deus e colocar onde Deus quer. O Salmo 128, no verso 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, mais do que feliz. O mundo tem um conceito, alguns até acham que são felizes, mas a palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor é mais do que feliz. Você não experimentou ainda, quem sabe, a plenitude daquilo que Deus tem para você, a totalidade daquilo que o Senhor tem para ti e para os seus. Oh, glória a Deus, levante a mão assim. O Senhor te diz essa noite: há coisas boas a serem entregues para você, a sua casa, há promessas lindas, há plenitude para ser colocada, entregada na tua casa. Mas você precisa buscar ao Senhor e se colocar onde Deus quer.
Oh, glória a Deus! A Bíblia diz mais que há algumas exigências. E o versículo 1 do Salmo 128 diz: que exigências são essas? E é dito aqui que é preciso seguir ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz também que os mandamentos do Senhor não são pesados. Há muitas pessoas que fazem cálculos e cálculos. Entenda a expressão cálculo. Pessoas medem e dizem assim: não, é muito difícil ser crente, ser evangélico. Mas, querido, a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. E que conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia Sagrada diz também que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos toda uma situação, um contexto de quem serve a Jesus. Se nós formos fazer aqui um questionário, formos interrogar os irmãos, com certeza a grande maioria dos irmãos diria sim. Se fosse perguntado: você voltaria atrás? Se fosse possível escolher entre aquele dia que você aceitou a Cristo, se você soubesse como é que seria a sua vida com Deus, você hoje voltaria atrás? Com certeza a grande maioria aqui diria assim: eu não voltaria atrás. É difícil, às vezes tem prova, às vezes há renúncias que nós temos que fazer e renunciar a nós mesmos. Mas é também algo privilegiado, é também algo glorioso, é também algo que não dá para trocar, é também algo maravilhoso servir a Cristo, porque a diferença entre nós servimos e não servimos é que tanto aquele que serve quanto o que não serve passa a prova, mas você que tem Cristo na vida, o Senhor passa junto com você, Deus está junto na prova com você. Você já teve essa experiência? Se passares pelas águas, ou quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, não vai se queimar. Então, querido, ele está dizendo: porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus passa junto com você. A diferença é essa. Se você ainda não entendeu, levante a sua cabeça nessa noite e entenda: vale a pena servir a Deus. Quando você serve ao Senhor, Ele passa junto à prova. Oh, louvado seja o Senhor. Se Ele não te livrar da prova, Ele dá livramento na prova. Mas o certo é que o Senhor está com você ali na prova. Oh, glória a Deus! Ele está com você na prova. E é dito assim no Salmo 128, a partir do verso 2, que há algumas recompensas para aqueles que temem ao Senhor e procuram levar a sua casa no temor de Deus. É nos dito assim, verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Então há uma promessa para os pais. E essa promessa é gloriosa, porque é dito aqui que esses pais serão abençoados, porque do trabalho de suas mãos comerás. Querido, eu me espelho muito na vida de José, um homem na direção de Deus, um homem em que a circunstância tentou fazer com que ele negasse a Deus, não é verdade? Um homem que foi tentado a vender os seus sonhos, a vender o seu caráter, a vender a sua honra. Mas um homem que temia o Senhor acima de tudo, que não vendeu o seu caráter, que não negociou a sua honra. Um homem que perdeu a sua liberdade física, mas não perdeu o seu caráter. Tem muita gente porque 15 minutos de prazer ou 15 minutos de qualquer coisa vende a sua honra, vende a sua espiritualidade, vende o seu caráter, negocia. Mas Deus sabe honrar quem honra Ele. José foi fiel, e aonde José colocava a mão, Deus prosperava. Meu irmão, não importa se você tem limitações, o que importa é o tamanho do teu Deus. Se você for fiel, aonde você colocar a mão, Deus vai prosperar. Se você for fiel, se você não vender o teu caráter, Deus vai te abençoar. Aonde você for, Deus vai. Aonde colocar a mão, Deus vai honrar. Até na prisão Deus honrou José, porque Deus tem prazer em honrar quem tem caráter e quem honra Ele no escuro. Agora a família sofrendo, porque às vezes alguém dentro da sua casa
resolve negociar com o pecado. Mas o Deus que perdoa pecado está aqui nessa noite. O Deus que perdoa, o Deus da misericórdia, o Deus da justificação, o Deus do perdão. Ele está aqui para pagar pecado e fazer divisão de águas e dizer: meu filho, eis aí a tua chance. Abrace ela, não perca ela. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz mais, meu irmão, que qual é a outra recompensa? Versículo 6 ali: e vejas os filhos de teus filhos. Ver os netos é uma bênção, não é? Quem tem netos aqui sabe disso. E o neto que tem avô também é um privilégio, uma bênção. E a bênção do Senhor é essa, é que você veja também os seus netos. Pode ter exceções? Pode. Mas no geral, Deus tem prazer em abençoar você, os seus filhos, os seus netos e a sua geração. Você sabia que os especialistas dizem que o que eu faço pelo meu filho vai alcançar mais 4 gerações para frente? Isso são fatos estatísticos. Você sabia disso? O que o teu tataravô plantou lá atrás, você colhe hoje. Na tua formação, no teu caráter, nos valores, nos princípios. Você sabia disso? Se Jesus não vir daqui 4 gerações, ou teus netos, teus bisnetos, o que vai acontecer? Eles não vão saber se você andava de carro novo, não andava, se você tinha casa boa, não tinha. Mas eles vão receber uma herança espiritual, moral, certo? E afetiva. Eles vão receber essa herança. Então, muito melhor do que nós nos preocuparmos com o fator material, que precisa. Todos nós sabemos que precisa, é necessário. Mas, acima disso, querido, deve estar uma preocupação espiritual. Porque Deus está interessado em abençoar. A promessa de Deus, ela não vai atingir só o teu filho. Ela vai atingir o teu neto, como está dito aqui. Ela vai atingir toda a tua casa. A promessa de Deus, ela vai atingir todos os teus. E eu trabalho para concluir aqui e dizer para você: Deus tem cuidado da tua casa. Deus tem cuidado dos seus. Adore o Senhor, porque enquanto você adora, Ele está cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Glória a Jesus. Mas lembra do que Paulo falou em 1 Timóteo 5:8? Se alguém, sendo crente, não tem cuidado dos seus, é pior do que o infiel. É pior do que o não crente. Porque ele nega a fé desta forma. Não tem cuidado dos seus. Este cuidado, eu penso que ele é múltiplo. Não é só dar o sustento para os meus. Há muitos pais ou muitas mães que acham que este cuidado é apenas dar o pão. É fundamental. Mas é muito mais do que isso, meu irmão. Nós precisamos dar o pão espiritual para eles. Oh, querido, a nação de Israel sabe muito bem o que é isso. Quando o filho nascia, o filho era cuidado. E à medida que o filho ia crescendo, ele ia observando os pais. E o ensinamento bíblico era regado pela experiência do convívio familiar. E nós sabemos que até os 7 anos de idade a criança aprendia em casa. Ela já ia recebendo a profissão do pai ou da mãe. E ela até os 7 anos era orientada em casa. Depois dos 7 anos, ela era orientada já ali por um rabino na sinagoga ou na casa do próprio professor. E nós sabemos que depois do estudo elementar, onde ela aprendia algumas partes da lei, mas principalmente escrever lei, fazer cálculo, essa criança agora ela partia para o estudo com os rabinos. E esse estudo ele era mais avançado, é claro. Mas a criança, quando estava ali na formação, ela aprendia na prática a servir ao Senhor. Meu irmão, a igreja, ela vai ensinar o teu filho, o meu filho, a servir a Deus. Mas o papel primordial e intransferível de ensinar os nossos filhos a servir a Deus é nosso no lar. Você sabia? Nem o papel do templo em Israel, muito menos o papel da sinagoga, transferiram o papel familiar, a função familiar de ensinar a lei de Deus aos filhos. No Novo Testamento, a igreja do Senhor, ela é o centro da comunhão, do serviço e da adoração. É verdade, mas ela não tira o papel da família. A família precisa continuar tendo o papel de ensinar os seus filhos a adorar a Deus, de ensinar os seus filhos a ser fiéis ao Senhor. Meu irmão, nós temos aqui com certeza pedagogas, nós temos aqui também pessoas que trabalham na área da psicologia, e vocês sabem
que talvez a maior crise que nós encontramos hoje lá para ensinar as crianças é porque as crianças, na grande maioria, elas não recebem aquela educação em casa. Ela não consegue obedecer integralmente ao pai e à mãe. E aí, o papai e a mamãe joga lá para a escola, transfere lá para a escola e diz para a professora: você tem que ensinar ele a obedecer. Isso nunca vai acontecer. E é a dificuldade que nós estamos tendo lá na escola. Por quê? Porque o meu filho tem que saber e aprender a obedecer em casa. Se ele aprender a obedecer em casa, a mim que sou pai e sou mãe, ele vai aprender a obedecer ao professor. Ele vai obedecer à autoridade. Ele vai obedecer ao líder espiritual. Ele vai obedecer às pessoas às quais ele entender que é necessário. Mas o princípio está dentro do nosso lar. Para que nós alcançamos a bênção de Deus, como diz o Salmo 128. Para que os nossos filhos sejam aqui como brotos de oliveira. Glória a Deus, que tem toda uma significação. Nós temos que dizer: olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu não vou mais além, se coloca em pé. Nós vamos orar, pedir para o nosso evangelista irmão Gilmar chegar aqui e orar a Deus neste momento. Eu quero orar por você. Aleluia, glória a Jesus. Se você ouviu a palavra do Senhor e você quer entregar a sua vida a Cristo, dê um passo à frente. Você que quer efetivamente hoje aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem até a frente. Você que quer colocar a tua família ainda mais na direção de Deus, vem à frente. Nós vamos estar orando neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode sentir a presença do Senhor neste lugar. O Senhor tem falado, amados, através das atitudes. Louvado seja Deus nesta noite. Saia do teu lugar onde você estiver e venha aqui que nós queremos orar por você. O Senhor está falando conosco. Aleluia. Eu sinto o Senhor aqui nesta palavra. Pode glorificar o nome do Senhor nesta noite. É o culto da família. É o culto onde Deus fala com o pai, com o filho, com a mãe. E Deus tem falado com muitos nesta noite. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quem sabe você precisa de uma vitória na tua casa. Quem sabe você precisa de uma vitória na tua família, na vida do teu filho, na vida do teu genro, na vida da tua esposa. Vem aqui que queremos orar por ti. Quem sabe você quer ter uma vida íntegra com Deus. Quem sabe você quer começar uma nova caminhada com o Senhor. Eu queria que você saísse, não perdesse essa oportunidade nesta noite, porque hoje é noite de vitória na tua vida. Deus quer escrever uma nova história para contigo. Aleluia, aleluia. Deus falou com muitas vidas nesta noite. Deus falou conosco. Deus te chamou da tua casa para estar aqui, porque Ele tinha uma palavra para ti. Deus quer transformar vida. Deus quer salvar. Deus quer curar. Deus quer abençoar a tua vida nesta noite. Chega de perder, filho. Chega de perder, filha. Você não pode desistir. Quem sabe não deu certo até agora, mas Deus fala contigo. Aleluia. Aleluia. A partir de hoje, o Espírito Santo manda dizer para algumas vidas que está aqui na frente, que a tua vida não vai ser mais a mesma. Eu era um homem que não tinha perspectiva, que eu não sabia se ia ter filho. Aleluia. E quando eu li esse versículo, esses versículos da palavra de Deus do Salmo 128,
que eu iria ver os filhos dos meus filhos. Eu não tenho neto ainda, amados. Eu tenho filhos moços, os irmãos sabem, o Jonas, o Jordano. Mas não tenho neto ainda. Mas eu sei que eu vou ver os meus netos. Porque é a promessa do Senhor, irmão Maurício. Deus vai realizar os desejos do teu coração, meu filho. Moça que está chorando, Deus é contigo. Deus não vai deixar você cair, porque Ele entra na tua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Igreja, levante a tua mão para cá. Na tua mão tem fogo. Nós precisamos abençoar vidas. E Deus nos dá as condições nesta hora para abençoar os nossos irmãos, aqueles que precisam, porque eu preciso, você que está de mão levantada precisa, os pastores precisam, a banda precisa, os obreiros precisam. Arabaxanda, arabandaraia, arabaxurianda, arabaxeia. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar nesta noite, Senhor, pela tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, por esse culto que realizamos nos domingos, Senhor, para glorificar o teu nome, para te adorar, Senhor. Hoje tu colocou uma palavra direcionada para a família, Senhor, usando o teu servo, o pastor Adriano, ó Pai. Oh, meu Deus, nós sabemos que tem vidas, Senhor, que já estão chorando aqui nesta noite, porque ouvir a tua voz, porque sabe que tu tens, Senhor, vida para eles. Oh, meu Deus, eu te peço nesta noite, junto com meus irmãos que estão com a mão levantada, coloca fogo em suas mãos, para abençoar, Senhor, os nossos irmãos, que humildemente, ó Pai, estão aqui na frente, para receber a bênção, para receber a vitória, para receber o teu abraço, ó Senhor. Vem de encontro às nossas necessidades, vem de encontro aos nossos desejos, ó Senhor. Tu é o nosso caminho, tu é a nossa verdade, tu é a nossa vida. Sem ti, ó Pai, nós entendemos que não podemos fazer nada. Por isso te pedimos, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Que essa noite, Senhor, seja uma nova, Senhor, uma noite de nova vida para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, que possamos, ó Senhor, mudar as atitudes e receber as bênçãos e as vitórias do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Quebra o meu orgulho. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã. Quero descer. Diz assim: a vitória é nossa. E mergulhar a vitória é nossa. nas águas do Amém. teu amor. Glória a Deus. Me Aleluia. purifica. Aleluia. Eu quero ser Aleluia. limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Pode se Eu assentar, quero adorando a Deus. descer. Não saia antes da bênção E apostólica. Aguarde. mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Pode se assentar aí pelo momento. Não saia antes da bênção apostólica. Aguarde. Mais 5 minutos máximo nós já vamos estar encerrando, orando já e agradecendo a Deus. Que Deus abençoe pastor Adriano. Deus abençoe também todos os irmãos que aqui cooperaram nessa oportunidade. Nós queremos deixar alguns avisos, são vários avisos.
E a hora que os irmãos têm que ficar atento, ouvir os avisos. O departamento infantil está avisando que para as crianças estarem aqui na terça-feira, dia 25, próxima terça, às 19 horas, deve estar aqui no Templo Central. É um pedido para ensaio das coordenadoras do departamento infantil. O presbítero irmão Mário, que é o líder da equipe de evangelismo, junto com o irmão João Macedo, estão convidando todos os irmãos da equipe dos mensageiros da última hora para estarem em frente ao templo, 8h30 no próximo sábado, para realizarem um trabalho na Vila Isabel de evangelização. E mais alguém que deseja ingressar nessa equipe de evangelismo pode vir conversar com o presbítero irmão Mário, ele que é responsável por esse trabalho. O Instituto Teológico Querigma está pedindo também doações de livros, aqueles irmãos que têm livros que talvez está lá, até tem 2 volumes, para a biblioteca do Instituto ali Teológico Querigma. Quem tiver, pode trazer ou deixar aqui na igreja, aqui na secretaria da igreja, que será conduzido ali para a biblioteca do nosso Instituto Teológico Querigma. E eles estão dando aqui uma lista de alguns livros que podem estar junto, não é só na área teológica, livros teológicos, também na área da psicologia, filosofia, literatura, teologia cristã, sociologia, arqueologia, pedagogia, didática, recursos humanos, livros históricos, história geral, geografia, religião e bíblias de várias versões. Eles pedem doação, aqueles irmãos que puder, vai estar enriquecendo a nossa biblioteca do nosso Instituto ali Teológico Querigma. Segunda e sexta-feira nós temos o culto à tarde da Solução com Deus. Terça e quinta, almoçando com Deus. Terça-feira, então nessa próxima terça-feira, já nós vamos dar uma palavra de agradecimento aos irmãos e o evangelista irmão Andrino vai estar aqui assumindo o trabalho como dirigente do Templo Central. Depois eu comento mais alguma coisa. Quarta-feira, círculo de oração, às 14h30 e às 20 horas, reunião dos jovens aqui no Templo Central. Quinta-feira, culto da vitória, 19h30 com louvor. E sábado e domingo, aqui no Templo Central, é o trabalho dos nossos adolescentes aqui da sede. E todos os irmãos venham. Vai estar ministrando a palavra de Deus, o evangelista irmãos Felipe Sequinel, vai estar pregando nesse trabalho. E o grupo Atrios também vai estar ministrando louvor, dentro do padrão, porque nós conversamos para que eles venham aqui e façam aquilo que realmente é adoração a Deus, porque tem coisas que daí nós viemos para um culto para adorar a Deus, não é para outras coisas, né? Então eles vão vir aqui para adorar a Deus, prestar o culto, vai estar a orquestra tocando também, coral no domingo cooperando, normal, vão estar cooperando aqui no domingo, e todos os departamentos devem estarem juntos aqui, participando, porque quando é um trabalho da sede, todos os departamentos devem se unir, porque a igreja nossa não é dividida, tem os departamentos para se organizar o trabalho, mas é a hora de nós estar sempre unidos. Então todos os departamentos, sábado e domingo, presente e dando apoio ao trabalho dos adolescentes, que já no dia 12 e 13 acontecerá também o trabalho do coral, aqui o nosso coral, de abril já vai estar acontecendo o trabalho do coral, e vai estar pregando também o Elias Toralbo de Rio de Janeiro, e o quarteto Castelo Forte de Minas Gerais vai estar cooperando no trabalho também do coral. Então vai ter 2 trabalhos, já só dá uma semana de diferença, então vão se unir e vão estar cooperando todos juntos aqui. Sábado então e domingo, provavelmente que já vão começar 19 horas com os hinos no sábado e no domingo também 19 horas com os hinos. Mas domingo pela manhã, lembrando os irmãos que domingo pela manhã é o nosso batismo em águas. 8 horas a igreja está aberta, 9 horas se dá abertura ao momento do culto e em seguida vai acontecer o nosso batismo em águas. Na cidade central tem 11 candidatos, hoje de manhã ainda nós ministramos a palestra sobre o batismo e as áreas das normas da igreja também, orientamos os candidatos, são 11 aqui da central, mas virá de todo o campo para estarem aqui no batismo domingo pela manhã. Lembrando os irmãos de contribuírem com seus dízimos, missões, e aqueles que desejam ingressar também ao discipulado. Inicie, a classe de discipulado não para, domingo pela manhã, quarta-feira às 19h30 e também quarta-feira, 12h15, tem uma classe de discipulado para atender todos os irmãos. Provavelmente que nos próximos cultos vão citar, quem está sendo vai ficar responsável pelo discipulado, que era a gente que atendia, junto com o irmão Fabrício, que já está ajudando, já ministra no domingo, está ali. E vai dar sequência a esse trabalho. Nós queremos, irmãos, pedir, aqueles irmãos que puderem vir na terça, venham.
Se não for, para mim, dar um abraço em vocês, mas venham para receber outro pastor que vai chegar, vai estar aqui atendendo vocês. Pastor Andrino é um homem de Deus, é uma bênção de Deus, é pessoas daqui da cidade, conhecido dos irmãos já há muitos anos, vai estar aqui dando sequência ao trabalho. Tudo tem seu tempo. Sei que alguns irmãos eu não vou ver aqui na terça, desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que nos compreenderam, a minha família, nesse tempo que tivemos aqui, pelo carinho, pelo amor que os irmãos demonstraram a nós. E se alguma coisa eu deixei a desejar, que os irmãos esperavam mais de mim, tratei alguém, de repente fui agressivo com alguma palavra, eu peço perdão para os irmãos de coração, que os irmãos me perdoem, se alguma hora eu agi da forma que não devia, que os irmãos então me perdoem. Na terça-feira então estarei dando minha palavra de agradecimento. Vamos convidar todos os irmãos a pôr-se em pé nesse momento. O evangelista irmão Jair vai estar orando e já agradecendo. O Davi está cooperando num trabalho no Renascer, por isso que ele não está aqui, que é o segundo dirigente da central. Paz do Senhor, igreja, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que concedeste a nós de estarmos na Tua casa, Senhor. Abençoa esta semana, que possamos ter uma semana vitoriosa, Senhor, e que possamos, todos que estão aqui na terça-feira, retornar à Tua casa. Abençoa o Teu povo, despede na Tua paz, na comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor, dando graças a todos que estão aqui e aqueles que nos estão assistindo através do meio de comunicação desta igreja, Senhor. Seja com todos e abençoando nós nesta semana, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Amém. Levante tua mão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós. Todos juntos, cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus abençoe, uma boa semana a todos vocês.